Então, meus irmãos, o que eu estou querendo trazer para vocês com esse estudo, meus irmãos? Eles endeusaram o Machia, Constantino. Quando ele fez isso, ele passou a pregar um outro Machia, que não é o Machia verdadeiro, meus irmãos. Passou a pregar um falso Machia, um Machia que o apóstolo Paulo falou, vai vir gente pregando um outro aí. Porque o que nós pregamos é homem. Como ele falou no livro de 1 Timóteo capítulo 2, há um só Criador, Iau, e um só mediador entre o Criador e os homens, Iau Shumachia, homem. Aí ele afirma, ele é homem, 100% homem. Então, meus irmãos, ele sendo homem, ele é uma criatura. E quando você chega no livro de Lucas capítulo 4, versículo 7, Romanos capítulo 12, versículo 1, Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10, o anjo fala assim, ó, quem é fiel ao testemunho que Yahshua deu, adora o Pai. Apocalipse 19, versículo 10. Ele fala assim, ó, quem é fiel à palavra que Yahshua ensinou lá na terra e pregou lá na terra, vai continuar adorando o eterno, o único, o eterno. Isso também está registrado no livro de Lucas capítulo 4, versículo 7, quando Satanás pede para Yahshua adorar ele, Satanás pede para Yahshua adorar ele, e Yahshua vira para ele e fala assim, arreda Satanás, porque está escrito, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então Yahshua pregou isso, que nós devemos adorar o Pai. O Pai é o único que deve ser adorado. Então, a partir da hora que eu passo a adorar o Filho no lugar do Pai, ou a partir da hora que eu passo a adorar qualquer outro ser, como o catolicismo romano e as denominações estão fazendo aí, adorando um Machia que é um Deus encarnado, o que eles estão fazendo? Eles estão cometendo idolatria. Eles estão debaixo de idolatria. Por quê? Porque só Yahweh pode ser adorado. Só Ele é o único todo-poderoso. Está entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, esse pessoal todo está debaixo de idolatria. Eu não posso adorar a Yahshua. Eu não posso adorar a Yahshua, porque Yahshua é uma criatura. Romilson Thaís, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Fala que ele é o primogênito de toda criatura. Só que se você for até um pastor, o pastor fala, não, primogênito aí é outra palavra, significa que ele tem a primazia em tudo. Ah, é? Então vamos aqui, ó. Apocalipse 3, versículo 14. Ele fala, eu sou o princípio da criação de Deus na Bíblia Almeida. Eu sou o princípio da criação do Criador. Ele é o primeiro da criação. O Eterno é o primeiro de toda criatura, homem. O Eterno é o primeiro de toda criação? Não. O Eterno é o Criador de toda criação. Yahshua não. Yahshua é o primogênito de toda criatura. Yahweh não. Yahweh é o Criador de toda criatura, inclusive do próprio Filho dele. Por isso que no livro de Apocalipse 3, versículo 14, ele fala, eu sou o princípio da criação de Yahweh. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, na Bíblia de Jerusalém, diz assim, Yahweh me criou como o primeiro de sua obra. Ali é Yahshua falando. Então ele foi criado pelo Eterno. Se ele foi criado, ele não pode ser adorado, meus irmãos. Porque no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24, fala assim, eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Eles adoraram a criatura no lugar do Criador. O Eterno está mostrando que os homens cometeram todo tipo de idolatria, adorando a criatura no lugar do Criador. Nós não podemos adorar o Filho, nós temos que adorar o Pai, porque o Pai é o único Criador e Ele é a origem de tudo. Quando você chega no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1 e 2, lá diz que a origem de Yahshua é de tempos antigos. A origem dele é de tempos antigos. Então ele tem origem, já o Eterno não. Yahshua, a origem dele é desde tempos antigos, lá de trás, antes de o Eterno criar a terra. A origem dele é antes do Eterno criar a terra. Só que ele tem origem, já o Eterno não. O Eterno não tem origem. O Eterno, ele fala, eu sou aquele que era, que é e que sempre será. Eu sou o autoexistente. Eu sou o Eterno, o único, aquele que sempre existiu e sempre vai existir. Já o Filho não. O Filho fala, a sua origem é de tempos antigos. Então, se ele tem origem, ele não pode ser adorado. Tudo que tem origem não pode ser adorado.